Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui numa etapa nova dentro de um processo. Agora nós estamos começando a falar sobre um novo tema, né? E se você não me conhece, eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres e estou aqui com você numa jornada de transformação baseado no livro Plenitude. Quem escreveu esse livro é Camila Saraiva Vieira, e esse livro ela está sempre trazendo um insight bíblico junto com a transformação emocional, e eu como terapeuta também colocando para você aqui a minha experiência, a minha visão, né? Mas é tudo sobre Deus, tudo sobre Deus. Não é sobre a Camila, não é sobre a Renata, mas é sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já entendeu, já está percebendo que a mudança emocional, ela acontece quando nós baseamos essa mudança na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus traz luz e a escuridão emocional, às vezes, ela se perpetua na nossa vida porque a gente não permite que essa luz venha e mostre questões que nós precisamos mudar para que então exista cura, para que então exista renovação, para que então exista discernimento. Nós precisamos usar essas armaduras que vêm do céu para a nossa vida, e com certeza essas armaduras vão fazer com que nossa vida ganhe um novo sentido. Apesar, né, do mundo, apesar dos desafios, apesar das dores, nós vamos entender que a palavra de Deus nos traz completo discernimento e, consequentemente, possibilidade de estar sendo uma nova criatura, né? É sobre isso. Por quê? Porque quando a gente entende que nem sempre as questões emocionais elas estão só nesse plano material, muitas vezes elas estão envolvendo questões que vêm, né, lá do passado, questões que se repetem de geração em geração. Nós então começamos a transformar a nossa mentalidade de uma maneira certa. E é isso que nós vamos propor aqui para você hoje. Abra o seu coração, abra os olhos do seu coração para essa nossa palavra aqui do dia. E nós estamos então no 19º dia. Amanhã será a metade da jornada. Chegamos amanhã na metade, graças a Deus. E eu quero falar com você hoje sobre o título, né, dessa mensagem, que é o que é humildade e o que não é humildade. Vamos ler em Apocalipse 4, 10 a 11, um pedacinho aqui da palavra de Deus que com certeza vai tocar no seu coração sobre o que é humildade. Então, em Apocalipse diz assim: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Uau! Humildade. Humildade aqui nessa palavra envolve completa noção de quem você é. Esse exemplo aqui que a Camila colocou, esses anciãos retiram as suas coroas e lançam diante do trono de Deus. Ou seja, eles estão reconhecendo quem Deus é e quem eles são. Eles estão com uma coroa na cabeça, logo eles estão numa posição de nobreza, né? Quem usa coroa está numa posição de nobreza. Mas eles, em humildade, reconhecem: não sou eu o nobre, não sou eu o digno nessa história. Então eles tiram as coroas e se prostram diante do trono
reconhecendo que Ele é digno e não eu, que é Ele que merece toda a honra e não eu, que é Ele que merece toda a glória e não eu, que é Ele que merece todo o louvor e não eu. E então eles se prostram em adoração e verdadeira humildade. Agora perceba que eu falei honra, glória, louvor. Você como mulher, o que é que você está vendo no seu dia a dia, seja na sua timeline ou ao seu redor, o que o mundo está mostrando sobre honra, glória e louvor? O que mais a gente vê é honra, glória e louvor aquele que criou as nossas vidas? Ou a gente vê as pessoas buscando isso para si? As pessoas buscam isso para si. Elas querem honra, elas querem poder, elas querem a glória, elas querem ser exaltadas. E nesse mundo doentio, Deus chamou você para que você seja uma mulher sarada, curada, transformada, e a cada novo amanhecer você se posicione como filha de Deus e não como criatura. Como filha de Deus, você entende que a honra, a glória e o louvor são dele, é para ele e não para si, é dele, por ele e para ele. E a gente vê a realidade do mundo sendo distorcida. Crianças, adolescentes criando uma mentalidade nesse mundo que diz que você precisa ter, que você precisa mostrar, que você precisa ser valorizado pelas coisas que você tem, pela forma que você se veste, pela forma que você se posiciona com seus títulos. O mundo está cada vez mais perdido, cada vez mais afundado em ter, em aparentar, em querer mostrar valor e trazer para si a honra, a glória e o louvor. E hoje o convite, nós estamos entrando, saímos da jornada do orgulho e estamos entrando aqui, na plenitude, na humildade. Esse é o convite de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Trazer a sua consciência que onde não existe humildade, o rei não é exaltado. Onde não existe a verdadeira humildade, não existe lugar para que a honra, a glória e o poder sejam dele. E nós precisamos então dizer não para esse mundo. Nós precisamos dizer para esse mundo que o seu coração não vai ser inundado por ter, por querer aparentar, para que então você seja valorizado, exaltado. Não. No seu coração você vai entender que a essência da plenitude vem através da humildade em Deus. E então você vai colocar o seu lar também nesse equilíbrio, o seu casamento nesse equilíbrio, a sua profissão nesse equilíbrio, a sua saúde nesse equilíbrio, o seu relacionamento com aquelas pessoas que você ama, sejam seus familiares, seus amigos, nesse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É reconhecer quem você é e quem ele é. Em tudo. Então a gente precisa olhar para o nosso coração e entender que a verdadeira humildade, ela é aquela que tira fora todo o eu. Muitas vezes, muitas pessoas se enganam dizendo assim, mas eu sou humilde. Só que o que é humildade e o que não é humildade? As pessoas às vezes acham, nós mulheres às vezes achamos que somos humildes, mas às vezes a gente não está sendo humilde, a gente está sendo educada. Ou está sendo generosa, está sendo respeituosa, empática com a dor do outro. Mas
Isso não é humildade. Porque, olha que perigo, muitas pessoas usam a palavra, humildade, para se colocar diante das pessoas como se isso fosse o seu troféu. Olha como eu sou humilde. Então ela se faz, aquela vitimização, aquela aparência de humildade, para que as pessoas então exaltem. Uau, você é humilde mesmo, que mulher humilde. E aí então, onde ela passa, onde ela vai, as pessoas reconhecem, nossa, quanta humildade nessa mulher, sempre querendo servir, sempre querendo fazer, sempre generosa. E entende que isso vai alimentando o ego dessa mulher. O título humildade alimenta o ego. Ela vai se sentindo que, uau, ela vai subindo no salto do egoísmo, do egocentrismo. E é essa armadilha que a gente não pode cair. Muitas vezes as pessoas confundem humildade com essas outras questões que eu estou mostrando aqui para você. E aí ela gosta de se sentir valorizada por ser humilde. Ela usa a humildade como uma ferramenta assim de barganha. Ela usa a humildade como uma coroa, Aquela é humilde. E quando ela não é reconhecida como humilde, ela se desestabiliza. Ela se sente desvalorizada, ela se sente menosprezada. Então ela vai e faz coisas para que as pessoas falem, uau, tá aí a pessoa humilde. E aí então, encheu o ego dela. Nós estamos agora falando sobre egocentrismo. É quando a gente precisa alimentar aquele eu. Aquele eu precisa ser enchido, insuflado, sabe quando você enche um balão? Existem pessoas que precisam vivenciar todos os dias da sua vida o inflar do eu. E aí isso é doentio. Esse egocentrismo é algo que destrói a pessoa, não percebe que ela está sendo destruída, ela não percebe que ela está indo para longe da plenitude que Deus propõe para a sua vida. Por quê? Porque ela está fazendo o contrário daqueles anciãos que reconheceram a coroa na sua cabeça, mas eles tiraram da sua cabeça. E em humildade eles se prostraram diante de Deus. Hoje o mundo está invertido, ele quer não só a coroa na sua cabeça, mas ele quer que Deus se ajoelhe diante de si e Deus reconheça você como rei. Isso é o que o diabo fez. Ele pegou todo o eu que ele necessitava e ele queria que Jesus se ajoelhasse. Não sei se você conhece a parte que Jesus foi tentado, e uma das tentações é: se ajoelhe diante de mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. Mal sabe ele que Jesus é o dono não só de todos os reinos da terra, mas ele é dono do universo. Mas o desejo de Satanás é que as pessoas também vivenciem isso. Ele quer que as pessoas inflem o ego, o egoísmo, o egocentrismo, voltem os olhos cada vez para cima, cada vez mais em si mesmo, cada vez mais em si mesmados, cheios de si. E se isso não acontece, a pessoa então se frustra, a pessoa não sabe lidar com as situações que se mostram ao seu redor. Por quê? Porque ela está completamente doente, cheia do seu eu. Então, vamos hoje abrir os olhos do nosso coração e entender o que é humildade e o que não é humildade. Nós precisamos colocar os olhos do nosso coração e arrancar não só do coração, mas também do nosso lar, aonde é que o mundo está entrando e colocando
o ser e o ter de uma maneira completamente desvirtuada da palavra de Deus. Não é sobre nós, mas é sobre Deus. É Ele que quer que nós nos humilhemos a ponto de derramarmos o nosso coração a cada novo amanhecer e entendermos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, se o Senhor não reinar na minha vida, eu vou errar, eu vou cair, eu vou deixar mais uma vez o orgulho tomar conta. Eu vou achar que não tem jeito, eu vou desacreditar do Senhor. A humildade está sempre ligada com a essência do céu. Eu vou ler aqui para você uma frase que é aqui na jornada, né, do pastor Andrew Murray, que diz assim, a definição de humildade, né, a Camila colocou aqui. A humildade é como se fosse o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Olha que interessante, é quando eu entendo que eu nada sou. Quando eu entendo que eu nada sou, eu abro caminho para Deus ser tudo em mim. Olha que coisa mais linda. Então, minha querida, você que está assistindo agora, você que está assistindo mais tarde, né, numa outra oportunidade, né, a Adriana, querida, sempre aqui comigo, não é sobre nós. Então, se a gente precisa transformar a nossa mente, uma coisa essencial na nossa vida é a gente entender, não é sobre nós, não é sobre o meu querer, não é sobre os meus sonhos, não é sobre os meus desejos, não é sobre a minha vida, não, é sobre Ele, é sobre o plano dele, o sonho dele, o desejo dele. É porque daí a plenitude completa vem, e aí então a estabilidade vem, aí o equilíbrio vem, aí o perdão é liberado, e aí então as coisas vão fluindo, e aí Deus pode agir, e aí Deus pode falar assim: eu vou abençoar você, porque você agora é minha filha. Você está entendendo que eu estou acima de você. Você está entendendo que eu sou o rei e você é a serva. Nossa, que relação mais perniciosa, a gente tem que ser escrava, serva. O que é isso, Renata? Isso se chama humildade diante de Deus, reconhecendo que nós somos criadas por Ele. Pode ser que você não acredite, pode ser que você ache que você veio de uma evolução. Eu tive a oportunidade de conhecer, só contando aqui uma historinha, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o túmulo de Darwin, o criador da teoria da evolução. E sabe onde é que está esse túmulo? Dentro de uma igreja anglicana lá na Inglaterra. E eu achei tão interessante porque assim, o túmulo dele está dentro da igreja, está muito apagado, né? Assim, não é um túmulo como de um rei, né? Também tive a oportunidade de conhecer túmulos de reis, né? Onde até hoje tem a guarda real ali cuidando, tem flores e tudo, mas ele está ali num túmulo preto, né? Tem o nome dele, né? Quando nasceu, quando morreu, e as pessoas pisando em cima. E eu falei, olha aí, esse é o fim de uma pessoa que não acreditou na essência da criação e lançou no mundo, né, sobre a teoria da evolução. Hoje o túmulo dele é pisado, as pessoas pisam em cima do túmulo dele. Não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu tenho certeza que se você se permitir um dia se aproximar da Bíblia, você vai encontrar forças onde não existem a lógica humana. Você vai encontrar consolo onde pela lógica humana não deveria existir consolo. Você encontra equilíbrio onde no mundo o desequilíbrio seria comum. Então essa é a diferença. O cristianismo traz luz porque existe um Deus vivo, curando, sarando, sendo presente através do Espírito Santo. Me perdi aqui, não sei onde que eu tava, mas enfim,
sobre nós acreditarmos que o Espírito Santo é um Deus presente e que cura. E a gente precisa trazer humildade ao nosso coração. Então, o convite para essa jornada de agora, nós estamos entrando em dias que vamos falar sobre humildade, é que você traga então ao seu coração o reconhecimento de que Ele é Deus e de que nós somos filhas dele. E é isso. Amém? Vamos então ao nosso exercício de hoje, trazendo a consciência. Eu vou ler aqui para você. E eu espero que você tenha despertado no seu coração. Eu não sei você, mas quando tive esse entendimento pela primeira vez e parei com coragem, verdade e humildade para olhar tudo o que o meu ego já tinha me feito fazer nessa vida e tudo que ele ainda soprava no meu ouvido, produzindo em mim altivez, independência, incredulidade, desobediência e me fazendo pecar, senti muita dor no coração por perceber que mesmo com todo o meu esforço diário ao longo de anos para dominar o orgulho que me dominava, eu ainda estava longe de ser um vaso limpo e vazio onde só a sabedoria, o poder e a bondade de Deus se manifestavam. E essa consciência tem me feito mergulhar mais e mais profundamente nesse tema, identificando tudo de que ainda preciso me arrepender e como devo me humilhar diante de Deus e dos homens. Ou seja, não é sobre nós, é sobre Deus. E aí a pergunta é, e você? Que nova consciência a leitura, do devocional de hoje lhe trouxe? O que o seu ego tem dito sobre si mesmo e sobre outras pessoas? Você hoje tem uma vida em que só manifesta a sabedoria, o poder e a bondade do Pai? Ou assim como eu, ainda tem muito de que me esvaziar? Registre nas linhas a seguir, ou seja, no seu caderno, tudo o que ardeu no seu coração hoje sobre essa mensagem. A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que melhorar. Eu falo por mim, quanta coisa eu preciso mudar na minha vida. Quanta coisa Deus precisa transformar. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo tempos do fim. A gente não pode deixar para amanhã. A gente não pode fingir que depois eu mexo com essa questão. Sabe por quê? Porque se a gente não se cura, a gente não vai curar o nosso lar. A gente não vai curar a vida dos nossos filhos. A gente não vai curar o nosso relacionamento com nosso esposo ou talvez um futuro relacionamento. E a gente às vezes se engana achando que a gente tem tempo. A gente não sabe do dia de amanhã. E eu, como terapeuta, me vejo obrigada a te alertar que você precisa viver um processo de transformação hoje, que você precisa viver o processo e a jornada e tem que vivenciar o quanto antes. Isso é urgente. É só você abrir aí e assistir um jornal, um jornal nacional, você vai ver quanta desgraça acontecendo. E a gente não pode achar que a gente vai ter tempo, porque a gente não sabe no dia de amanhã. Então, o que a gente tem é o hoje. Deus nos deu o hoje. Então, valorize esse hoje. Pegue essa palavra que você recebeu e coloque ela no seu coração. Permita Deus trabalhar no seu coração. Onde a gente precisa transformar, onde a gente precisa trazer humildade, olhar com verdade, coragem e humildade faz toda a diferença. E se você acha que tem pessoas que precisam vivenciar essa jornada, compartilha, comenta, me ajuda a crescer essa palavra, essa verdade. Quem me conhece sabe que eu estou fazendo aqui a Jornada Plenitude, mas não é a Jornada Plenitude que me baseia, Eu sou uma terapeuta que me baseia pela Bíblia, eu amo falar da Bíblia, Sempre que eu posso eu faço lives e tudo mais falando da Bíblia, Por quê? Porque essa é a cura. É o Espírito Santo que cura. É o Espírito Santo que dá forças. É o Espírito Santo que te faz sair do buraco, da lama do pecado, da lama da cegueira, como a gente falou ontem. E a gente precisa espalhar isso para o mundo.
Então é isso que me faz estar aqui 10 da manhã. Eu sei que é isso que te faz aí parar 10 da manhã de uma sexta-feira. A gente tem milhões de coisas para fazer, mas a gente está entendendo que se a gente não curar as nossas emoções, não adianta a gente tocar a vida de qualquer jeito, porque a plenitude não vai vir. E essa é a verdade, e a verdade dói. E que Deus tenha misericórdia de mim. Que bom que você está aqui, amo você em Cristo. E amanhã é sábado, amanhã é o dia que eu e minha casa, nós paramos para ir na igreja pela manhã, mas à tarde eu vou estar aqui. Não sei o horário, mas eu vou fazer a live. A gente não vai parar essa jornada até completar os 40 dias para a honra e glória do nome de Jesus. E você siga firme, porque nós temos certeza que Deus é um Deus de grandes e preciosas promessas para a sua vida. Amém? Fiquem com Deus, um abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.